Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência, né? Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até sua casa informações que agregam valor. Mas para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar, né? Aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem mais delongas, está aqui do meu lado para falar nesse começo de ano sobre filosofia e meio ambiente, a transversalidade disso com a vida. Josenir. Tudo bom, meu amigo? Como é que você está, meu querido? Bom te ver esse ano, feliz aniversário. Obrigado, Foi muito no dia obrigado. 1º de janeiro, mas Muito obrigado. tua mãe gostou do dia 1º de janeiro, né? Coitada, dei trabalho para ela em 78, já faz um tempinho. Eu dei trabalho para mim em 70. Pronto, então. Quem nasceu em 70 sempre tenta um pouco mais. Mas são insistentes. Ah, é? Você está bem, meu querido? Estou muito bem, meu irmão. Como é que está o nome Trabalhando bastante. A sua agora. consorte também? Sim, tá tudo bem, estamos contentes aí, retomando atividades ainda. No semestre passado estivemos Em fora Roma, do Brasil, então retomando aí iniciativas aqui e tal, muito contente. Vamos falar hoje, no último programa a gente abordou os aspectos da tua viagem, o Concílio Vaticano. No Sínodo dos No Bispos. Sínodo dos Bispos. É. Mas nesse a gente vai falar do que foi a tua tese de pós-doutorado, né? A filosofia e meio ambiente. O que leva as pessoas a não se darem por conta que o mundo que deixamos depois é tudo que nos resta. É o nosso legado, né? Tipo, você não precisa deixar nada para os seus filhos. Porque, no final das contas, a vida se encarrega. Mas se você não deixar uma humanidade mais saudável, de que essa criatura vai se alimentar os filhos dele? Como é que vai respirar, viver e comer? Mas deixa eu chamar a vinheta e a gente conversa sobre isso. Tudo bem. Bom, meu querido? Por favor, eu desnossa a vinheta. Josenir, fogo em velo. Josenir, Sêneca, que homem é aquele que não pensa no mundo melhor para os que virão depois? Com essas palavras eu te entrego. Sêneca era um pensador que, entre outras coisas, escreveu sobre a morte, né? Escreveu sobre a vida já com mais idade e o fim da vida, a morte. E quando a gente contempla o fim da nossa vida, a gente pensa naquilo que você comentou, que é o nosso legado, o que é que a gente vai deixar para frente, né? O que é que significou nossa existência, nossa passagem aqui na Terra. E um dos temas importantes relativos a isso é que planeta vamos deixar para as próximas gerações, né? Então, isso que era um discurso ecológico, um discurso que vem criando força a partir dos anos 90, anos 2000, hoje se mostra uma realidade. Poucos são aqueles que seriamente questionam a importância da ação humana nas alterações climáticas, de modo que é algo que vale a pena a gente debater, que vale a pena a gente discutir. Esse foi um dos temas que eu abordei na tese de doutorado. Você já me deu a oportunidade aqui de falar com o público sobre este tema na tese do doutorado. Eu trabalhei como o individualismo, né? Essa tendência cada vez maior que nós temos de nos preocuparmos conosco mesmos e não também com os demais, né? Então, como o individualismo tem atrapalhado essa questão ecológica nos nossos dias. Eu falei sobre isso, falei sobre aspectos de uma filosofia voltada para o futuro no doutorado. Tive a oportunidade
de fazer, então, esse doutorado lá no Rio Grande do Sul e com estágio doutoral na Universidade de Oxford. Regressei, passei 3 anos aqui e quando surgiu a oportunidade do pós-doutorado, eu então, apesar de já ter um convite para retorno lá em Oxford, decidi acompanhar uma discussão que estava acontecendo com mais intensidade nesta área, lá em Roma. Né? A gente falou um pouquinho disso em outro programa. O Sínodo dos Bispos para a Amazônia significou aí uma discussão internacional bastante interessante sobre meio ambiente, né? Falei, então vou acompanhar isso lá e ver como isso se relaciona com a minha tese de doutorado, vamos escrever sobre isso. E lá então, sendo aceito pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, a Pontifícia Universidade Gregoriana é uma universidade bastante renomada, ela é a primeira fundação educacional dos jesuítas. Vocês sabem, os jesuítas eles tiveram bastante influência, inclusive na educação brasileira, né? De modo que eles são uma referência acadêmica no mundo e a gente então teve a alegria de ser aceito para representar Rondônia, representar a Amazônia nessa discussão. Estamos lá, então fomos aceitos e passamos uns meses lá estudando ética ambiental, filosofia ambiental, pesquisando sobre isso. Importante destacar que no pós-doutorado não existe especificamente uma tese a ser defendida, né? Uma vez que você é doutor, já tem a maioridade no campo intelectual, né? O pós-doutorado é uma pesquisa acompanhada por um orientador, mas é uma pesquisa mais livre que os doutores fazem fora do país, normalmente, às vezes dentro também, né? Mas normalmente buscando essa relação internacional, buscando parcerias internacionais, e a gente então teve a alegria de escrever sobre ecologia integral. Esse é um conceito que o Papa Francisco trouxe numa encíclica, um documento católico que apresentou à sociedade e tal, e ele fez uma encíclica, Laudato Si, que é uma encíclica sobre ecologia, e a gente então resolveu fazer uma aproximação filosófica a isso, né? Não uma aproximação de fé, não precisa ter fé para estudar os fenômenos da sociedade, né? Então a gente se debruçou sobre esse discurso ecológico do Papa Francisco e a partir disso vimos a necessidade de sistematização de um pensamento ecológico em torno do tema da ecologia integral, um conceito específico do Papa Francisco, de modo que lançamos a ideia da sistematização da filosofia ecológica integral. Então é a filosofia discutindo com esse texto, com essa encíclica da Laudato Si, e se articulando em suas diversas áreas para discutir, então, o tema, aprofundar o tema da ecologia integral. Pronto. Como é que fica agora? Tá, você pegou um monte de conhecimento. Que cadeiras é que fazem num curso desse? Só para me ter uma noção. Como é que é? Quais são as cadeiras que fazem? Não, então, é o que eu estava explicando no pós-doutorado. A diferença do doutorado para o pós-doutorado é que, assim, no doutorado você ainda não tem maioridade intelectual, digamos assim. Não, no então você entendi. faz palestras, você passa ouvido. por matérias e tal e tal. No pós-doutorado é apenas uma pesquisa. O que eu fiz especificamente, então, para o pessoal entender? Eu fiz um projeto, e essa é a grande questão, né? Você escreve um projeto e submete esse projeto de pesquisa, é um projeto de pesquisa. Eu digo assim, olha, instituição tal, eu gostaria muito de realizar, está aqui meu currículo, e eu gostaria muito de realizar esta pesquisa aqui. O fundamento dela é esse, o que eu vou fazer é isso. E aí eles avaliam isso foi avaliado pela Faculdade de Filosofia lá da Pontifícia Universidade Gregoriana. Eles tiveram uma reunião, se debruçaram sobre o projeto, acharam que era interessante, e então me aceitaram para esse período. Então, o título? É Filosofia Ecológica Integral. Tá. É a ideia que nós estamos... Tá, como é que a gente aplica isso no dia a dia? Então, Benito, aí eu posso falar então da filosofia ecológica integral, né? Agora vamos falar disso. Nós temos uma discussão tradicional no âmbito ambiental, né? Nesse tema ambiental,
que é a do desenvolvimento sustentável. Você já escutou falar isso muitas vezes. O desenvolvimento sustentável é um conceito. Parece que não tem... os conceitos parecem que não têm aplicabilidade, né? É um conceito. É um conceito baseado em 3 elementos básicos, né? 3 fundamentos. É um tripé do desenvolvimento sustentável. Que para ser um desenvolvimento sustentável precisa ser ecologicamente, ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. Já escutou esse tripé do desenvolvimento sustentável? Então questão ambiental, questão social e questão econômica. O Papa está meio longe disso, né? Pois é, mas quando o Papa veio com uma discussão de ecologia integral, ele está dizendo que, ok, esses 3 elementos são importantes, mas é necessário ampliar essa discussão. Por exemplo, ampliar para o âmbito da estética. Olha que loucura, né? Eu lá fazendo minhas palestras e tal, e não tinha dado conta da importância da... O que é a estética na questão ambiental? Nós paramos de nos admirar diante da beleza da natureza. Como nós não temos mais muito contato com a natureza, como a gente vive cercado de coisas que nós mesmos produzimos e tal, a gente vai perdendo o contato com a natureza e deixa de ter uma relação estética com a natureza, de beleza com o lugar e etc. Por exemplo, aqui em Porto Velho, você visitava lá a Cachoeira do Teutônio? Visitava. Era um lugar bonito, não? Era. Marcou momentos da sua vida? Marcou. Ok. Essa discussão é uma discussão estética e não entra no pilar do desenvolvimento sustentável. Qual o valor desta experiência que se tinha com aquele lugar? Tem preço isso? Não tem? Como é que entrou nas grandes discussões? Muito pouco, né? Então, assim, são elementos que vão além. A discussão ambiental, segundo o Papa, e a nossa proposta é aprofundar isso, ela tem consequências para além daquilo que é econômico, das questões de justiça social e da questão propriamente ambiental ali, ecológica, né? Ela transpassa isso. Então, tem questão, por exemplo, religião tem a ver com o meio ambiente? Tem, depende da ótica que se der, tem. Excelente. Porque tem cultos que cultuam as forças da natureza. Excelente, muito bem. Essa é uma discussão que não entra no desenvolvimento sustentável, mas entra na ecologia integral. Então, por exemplo, você que é de uma tradição judaica e eu que sou de uma tradição cristã e, portanto, judaica também, temos uma aproximação com relação à natureza tradicional, do sentido de, olha, foi criado lá o jardim e a nós, aos humanos, foi dado o domínio do resto das coisas. Fomos chamados a dar nome, não é isso? O Adão não teve que dar nome, e isso significa justamente um poder sobre as coisas. Bom, você sabe disso melhor do que eu talvez possa me falar um pouco do assunto. Nem tanto. Mas, não, o cara está estudando do assunto, né? Essa visão fez com que, ao longo da história, a gente lidasse com a natureza como se lida com um objeto, com coisa. Tratar as árvores e tal como coisa. Outras religiões não lidam com a natureza assim. Você falou, por exemplo, e aí me lembro, por exemplo, de religiões de matriz africana. Não é? Em que os próprios orixás representam uma força da natureza. Né? Tem certas comunidades religiosas em que uma determinada árvore guarda os espíritos da família. Uhum. Ou em outras religiões em que o rato, o cachorro, podem ser um tio. Pois é. Né? Então, hoje, por exemplo, com o crescimento de uma teologia da prosperidade, isso tem impactos na questão ambiental ou não? Se você entende que a bênção de Deus é trazer mais dinheiro para a sua vida e cuidar do meio ambiente é menos dinheiro, entende? Então, uma discussão que vá além desse tripé, mas que aborde aspectos filosóficos, aspectos religiosos, é uma tentativa de abordagem mais integral ao assunto do meio ambiente. Né? Então, eu apresentei esse projeto de me debruçar filosoficamente sobre o que estava sendo produzido em torno disso, nessa discussão lá no Vaticano, e aí
acabei então tendo como resultado final uma proposta de sistematização da filosofia ecológica integral e criamos com isso uma rede. Foi muito legal isso, Benito, porque no final do tempo de estudos lá, e eu ainda estou produzindo coisas a partir do que foi feito lá, mas no final o decano da faculdade, o Padre Luiz, foi muito gentil, né? Luiz Caruana, ele abriu a possibilidade, marcou uma conferência especial para este professor de Rondônia lá na Universidade Gregoriana. E aí pessoas de vários continentes estiveram presentes para escutar e debater isso que nós estamos trazendo aqui hoje, né? Foi uma experiência muito legal. Você me trouxe um entendimento sobre o assunto, assim, eu fiquei imaginando uma sociedade utópica, uma condição mais adequada. Eu imagino, assim, que as pessoas... Então, para que ficar rico? Se todos, o ideal é que todos tivessem um padrão de nível de vida muito alto. Médio alto já estava bom. Não, mais alto, né? Alto. Não tendo tanta que pudessem fome, viajar o mundo 3 meses por ano, trabalhassem 20 horas por semana, os que podem também, né? Os que não podem ter um pouquinho menos de renda, mas todos teriam acesso a muitas coisas boas e todos viveríamos felizes. A próxima etapa seria viver mais e melhor. A grande questão é que não estamos caminhando para isso. Não, a gente está contra, não, porque uns querem tudo para si, outros não têm nada. Exatamente. E outros, né, é até pior que se der dinheiro para quem não tem nada, eles vão querer tudo para si também. O melhor exemplo foi aqui no Brasil, né, que os pobres se acharam ricos e agora um pobre fica hostilizando o outro. É muito complicado isso aí, né? Essa discussão ambiental está longe de ser uma discussão assim de mundo ideal, despertou para isso. Ela está sendo cada vez mais grave. Há 2 anos atrás, quando eu vinha falar sobre isso, ainda parecia que eu estava, né, no mundo da lua. Não, a gente está vendo, estamos batendo recordes de temperatura seguidos, Benito, seguidos. Aqui a Cordilheira dos Andes já está com 40% a menos de gelo. Sabe o que isso significa para o Rio Madeira daqui a uns anos? Não, eu vou dar um exemplo. Aqui, ó, significa que vamos ter seca por aqui, viu? A lâmpada, mesmo que ela não seja daquelas mais antigas, incandescentes, ela gera calor. Exatamente. Tá, eu vou dar um exemplo. Lá em casa, quando eu quero resfriar meu quarto, eu já não deixo a luz acesa. Ele resfria mais rápido. Parece que posso estar enganado, mas eu acho que não. Mas aí imagina um monte de coisa trabalhando, utensílios eletrodomésticos. Isso tudo gera um calor. Se gera um calor, a natureza vai ter que, para estar aquecendo muito, ela vai tentar se autorregular. Ela vai chover mais. Se ela chove mais, ela evapora mais. Se ela evapora mais, ela vai ter que, em um determinado lugar, ser mais quente. Óbvio que, de um modo geral, vai esquentar. E, naturalmente, as coisas tendem a esfriar, mas quando há um desequilíbrio, ela vai esquentando, é que nem motor que trabalha demais. E o pessoal está acelerando, não está tirando o pé do acelerador, entende? Então não é coisa de idealista, de filósofo que não tem contato com a prática, né? É coisas que tem muito a ver com a nossa prática, com a nossa vida. E o pessoal fica discutindo, Benito, ainda a partir de negacionismo. Sabe, do negacionismo de que não está acontecendo nada, de que isso é invenção da França ou do Papa ou de não sei quem para poder tomar conta da Amazônia. Se o mundo fosse o mesmo, a Terra podia até esfriar, mas o mundo, do jeito que ele está sendo utilizado, ele vai esquentar. Porque tem muita indústria, muita fábrica, muito carro, tudo, combustão, gera calor. Então, imagina, se um corpo já gera uma energia de 36 graus, aí imagina uma máquina que pode gerar 100, 200. Então temos... Aí a humanidade foi projetada para umas 10, 12 bilhões de pessoas. Aí imagina lá dentro 60 bilhões de coisas gerando calor. Não se sustenta. Não se sustenta. Só pode ter aquecimento. Aí o gelo vai derreter, porque vai ter que ter mais água para poder evaporar mais. Né? Não se sustenta. De modo que, meu amigo, a gente ou começa a conversar disso mais sério, ou daqui a pouco não tem muito mais o que fazer e as próximas gerações vão nos conhecer como aquela geração que poderia ter feito alguma coisa, mas preferiu apostar em discursos negacionistas e irresponsáveis e usar aquilo que tinha e não pensar nos que vêm depois. Pior é ser conhecido como a geração que estragou o resto. Exatamente. Aqui podia ter evitado uma coisa, mas aqui estragou o resto é pior. Tá, eu vou chamar um intervalo comercial. Quando eu voltar,
Eu quero que você me diga, tá, o que vem de lá para a Unir? Afinal, você foi para fazer em nome da Unir, né? Tá, aí vamos ter aí um tempinho para você trazer a sua contribuição para Porto Velho e a Unir. Jogo rápido é num A, outro K. Essa é a bandeira de quem ama Rondônia. Briga por ela quem é contra a corrupção. Briga por ela quem está aqui e ajuda a criar leis, como essa que cria o Fundo Estadual dos Direitos da Mulher. Foi aprovada a lei. Ou quem está aqui e fiscaliza a aprovação do orçamento anual, quando os deputados decidem como o dinheiro do cidadão será gasto pelo governo de Rondônia. Honra essa bandeira quem é honesto e trabalha para construir um estado melhor. E quem exige seus direitos e vai à luta todos os dias. Essa é a minha bandeira. Eu brigo por ela. Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder da sua voz. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Bom, de volta com o professor Josenir, meu amigo, meu querido. Né? Hoje não na condição de entrevistador, mas de entrevistado. Né? Uma alegria sempre estar aqui, Benito. Muito obrigado por tudo que você fez e tem feito no sentido de divulgar as nossas pesquisas, o trabalho, aquilo que você faz na universidade também. É muito importante a gente registrar isso aqui. Você diminuiu sua frequência aqui no programa, mas agora, já a partir desse ano, já renova de novo. Tá? Eu dou meu jeito, você dá o seu. Tamo junto, meu irmão. Um cede um pouquinho, outro cede lá, a gente resolve, tá bom? Tamo junto. Ô, meu querido, conclui aí, o que vai vir de bom para... porque tem mais isso também, né? Você tinha deixado a pergunta... Tá na alça de mida, que ela já não vai aderir ao Futuris. Ao Futuris, quer dizer que ela bom. vai tomar lapada de Parabéns todo aos conselheiros aí que tomaram uma posição ponderada. Acho que fizeram bem. Olha, você tinha feito uma pergunta muito importante, né? Primeiro, o que a sociedade ganha com isso, né?
O que é a universidade? O que é que a gente ganha com isso? Em primeiro lugar, eu entendo que a gente ganha espaço de fala nessa discussão internacional sobre a Amazônia. Todo mundo está falando da Amazônia, a Amazônia é um tema internacional. Quantos de nós, aqui de Rondônia, temos espaços internacionais de fala? Em outras palavras, um monte de gente falando da Amazônia, e nós da Amazônia, estamos conseguindo ser escutados internacionalmente? Ou fica o pessoal lá do Rio de Janeiro ou de Brasília falando da Amazônia por nós, né? Então, acho fundamental construirmos pontes internacionais de discussão séria, de discussão acadêmica sobre a Amazônia, né? Inclusive para também evitar excessos dos dois lados. Existem excessos no sentido de sair destruindo as riquezas da Amazônia, mas, por outro lado, também existe um excesso de criminalizar aqueles que vivem na Amazônia e dizer que a Amazônia tem que permanecer intocada e tal. Esse também é um outro discurso que não resolve as nossas questões sociais aqui da nossa região. Então, fundamental que gente da Amazônia tenha voz internacional para falar da Amazônia desde o nosso ponto de vista, né? Também criamos uma rede internacional, né, a Rede Internacional de Filosofia Ecológica Integral. Pessoas que tenham interesse, tanto aqui no Brasil quanto fora. Já temos gente de vários países inscritas como membros desta rede, que tenham interesse em discutir filosofia ecológica, desde um ponto de vista integral. Essa é uma contribuição que nós estamos trazendo também. No meu retorno, apresentei duas palestras abertas à população, uma sobre este tema específico, então prestando contas do meu pós-doutorado. É importante nesse tema do prestar contas, Benito, lembrar que eu não ganhei nenhuma bolsa, nenhum dinheiro a mais do que o meu salário para poder custear, né, esta viagem internacional. Ela foi do bolso. Na verdade, minha esposa e eu nos desfizemos de parte das nossas propriedades para poder bancar essa ida lá a Roma, depois de termos o aceite de uma universidade internacional, como a Pontifícia Universidade Gregoriana. Soubemos dos cortes de bolsas e mesmo assim fomos, porque entendíamos ser uma oportunidade importante de crescer academicamente e também de criar pontes entre o nosso estado e diversos países que estão discutindo essa temática ambiental. Então, no meu retorno, prestando contas assim do nosso pós-doutorado, organizamos a chefia do departamento, na pessoa do professor Márcio Pacheco, sugeriu e ficamos muito contentes então de ter a oportunidade de proferirmos duas palestras. Uma sobre filosofia ecológica integral, desenvolver, né, em 2 horas de palestra aquilo que agora estamos falando bem rapidinho, e também fizemos uma palestra sobre filosofia do futuro, que é uma proposta nossa de voltarmos nossos esforços filosóficos para hipóteses razoáveis sobre o futuro e nos prepararmos então para cenários que estão vindo por aí. Bom, estamos chegando ao final. Tem coisa na vida que a gente faz porque quer fazer. É como sentar para comer macarronada. É por prazer, o que você fez foi por prazer. E aí isso aí faz uma diferença. De fato, não sobe o salário, não é nada disso, né? Mas por uma carreira acadêmica, o pós-doutorado seria assim Agora, a Rondônia precisa de pessoas como você, sabia? Porque a maioria das pessoas, elas sobem no conhecimento e na vida e pegam a primeira oportunidade fora daqui. E saem, né? Eu não pretendo sair de Rondônia. Rondônia é o meu lugar. E vamos trabalhar para melhorar o nosso estado, né? Bom, estamos juntos. Muito obrigado, Benito. Muito obrigado sempre. Vamos começar a gravar mais a partir da semana que vem dos outros. Você volta logo, tá bom? Muito bom, muito obrigado, meu irmão. Tá, e por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.